Cisto no ovário. Provavelmente você já deve ter escutado falar sobre esse tema, principalmente as meninas, mulheres no período da menarca, que tiveram que usar anticoncepcional para evitar problemas maiores no ovário. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Renato Mazon, que é cirurgião oncológico, e ele vai falar sobre esses cistos, quando a gente deve se preocupar ou não. E hoje nós estamos ao lado do Dr. Renato Mazon, que é médico, cirurgião oncológico, para falar sobre esse tema muito importante. Não é isso, Dr. Renato? Isso, Cleane. O cisto no ovário é uma patologia muito comum entre as mulheres. Muitos deles são cistos benignos que não despertam nenhum tipo de preocupação maior, mas é muito comum você ver no consultório pacientes chegando com demandas de preocupações sobre que tipo de conduta deve ser tomada frente a esses cistos, né? Embora você não tenha um diagnóstico precoce para o câncer de ovário, né, ainda é um desafio dentro da oncologia. Por outro lado, nós temos um diagnóstico muito frequente de cistos de ovário, cujo desafio é você definir quais pacientes precisam ser submetidos à cirurgia e quais pacientes precisam apenas de segmento. Doutor Renato, e quais são esses sintomas relatados por essas mulheres, adolescentes, enfim, que têm cisto no ovário? Bom, muitas delas vão chegar ao consultório sem nenhuma queixa. São exames de rotina em pacientes assintomáticas, na quais são detectados, porque os efeitos de massa, né, crescimento desses cistos, é que vão gerar sintomas nessa paciente, como alterações do hábito intestinal e urinário, queixas de dor, sensação de peso no pé da barriga, aumento do volume abdominal. Então, essas são as queixas comuns quando as pacientes relatam algum sintoma, quando são portadoras de cisto de ovário. Doutor, nós estamos aqui ao lado de um grande oncologista no nosso Ceará, que atende bastante, que é você, doutor Renato. Quando isso passa, deixa de ser preocupante para algo que pode ser sério, é feito ali, você percebendo que é algo no diagnóstico diferenciado. Quais são esses exames que a paciente precisa fazer para ver se é só um cisto normal ou se é um cisto que pode virar um câncer? Isso, existem algumas etapas que a gente tem que seguir para definir se aquela lesão cística no ovário é uma lesão que merece uma investigação com uma cirurgia ou se é uma lesão que a paciente pode apenas fazer um segmento com exames de imagem e acompanhamento no consultório, né? Para você definir a benignidade ou não, que é o grande desafio dessas pacientes, que pacientes vão se beneficiar com o procedimento cirúrgico, para você não propor um procedimento desnecessário, que existem riscos inerentes à cirurgia, você precisa estabelecer uma rotina de exames para que você possa ter o mínimo de informação para tomar a decisão de um procedimento cirúrgico ou não. Por exemplo, queixas da paciente, independente da benignidade ou malignidade, se a paciente tem sintomas incapacitantes, é uma candidata a procedimento cirúrgico. História familiar, né? Características nos exames de imagem, muitas vezes o ultrassom é o primeiro exame que a gente realiza, mas em algumas situações decorrente de achados no ultrassom, a gente precisa prosseguir essa investigação com exames de tomografia, exames de ressonância, agregar a esses exames de imagem alguns exames laboratoriais, existem marcadores tumorais, são exames de sangue que podem predizer uma maior ou menor chance daquela lesão ser benigna ou maligna, e somado a todas essas informações, a gente definir a conduta perante aquele cisto de ovário. Dr. Renato Mazon, então a paciente fez os exames necessários, tem o diagnóstico de câncer, que é um cisto no ovário que se transformou no câncer. Como é feito esse tratamento? É um procedimento cirúrgico? Tem a cirurgia robótica também, no qual você é especialista nela? Uma vez que você define uma conduta de cirurgia numa lesão cística que ela é suspeita para malignidade, a primeira etapa é a laparoscopia ou a cirurgia robótica, né? Existem indicações precisas dentro das lesões císticas de ovário, mas que você pode optar pela técnica aberta, pela técnica laparoscópica ou pela técnica robótica.
Então, a decisão da sequência do tratamento mais correta se dá inicialmente pelo procedimento cirúrgico diagnóstico. Qualquer sintoma persistente que a mulher apresente, que relate, deve ser investigado para descartar qualquer outra patologia que necessite de um acompanhamento especializado para um profissional da oncologia. Inclusive, tem aqui na tela o Instagram do Dr. Renato Mazon, tem também o WhatsApp para você falar com a equipe do Dr. Renato. Tem alguma dúvida sobre esse tema hoje abordado? Você pode ir lá no direct, pode ir nas redes sociais. Parabéns também pelo seu posicionamento, postando no dia a dia, educando a população, que isso é tão importante, o esclarecimento. Tá bom, muito obrigado, Cleane. Eu acho que a gente difundir informações relevantes, informações baseadas em evidências científicas, acho que a gente pode de alguma forma contribuir para esclarecimentos, né, dessas pacientes que porventura possam desenvolver alguns sintomas que levem a um diagnóstico oncológico.